E a reforma tributária foi aprovada na Câmara. Prometi ontem que eu iria fazer esse vídeo, então ele está aqui. Então, sexta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a matéria, né, aprovou a reforma tributária, o texto que vinha do Senado, e que precisava ali de ter alguns ajustes, e esses ajustes foram feitos, que é votar o que o Senado mudou para ver se eles concordam ou não. A reforma tributária se arrastava há 30 anos no Congresso, há 30 anos com discussões, há 30 anos com propostas, enfim, há 30 anos sem chegar numa solução. É a melhor reforma que a gente tem? Provavelmente não, mas é alguma coisa dentro de todo um cenário que já vinha aí, né, como a gente diz, de 30 anos de discussões. Os principais pontos, eu vou listar eles aqui, essa matéria inclusive está bem legal, né, e até relativamente imparcial, a gente conhecendo bem, né, esse meio de comunicação, mas a gente tem dentro da reforma tributária a primeira linha dela, que é o IVA, né? O IVA, ele é o seguinte, ele é um imposto chamado Imposto de Valor Agregado, que é bem interessante quando a gente olha o nosso cenário hoje. Hoje, quem tem empresa, não sei se você tem empresa ou já viu como é que funciona, né? A gente tem uma série de impostos que ninguém sabe direito como funciona. Os contadores sofrem para poder deixar tudo em dia, os contadores sofrem para poder deixar tudo de uma forma dentro da lei e muitas vezes não conseguem. É tanto imposto e tanta exceção que fica difícil de quando você vai montar a empresa saber exatamente quando você vai pagar. O IVA, ele vem com um conceito simples, que é imposto sobre o valor agregado. Vamos lá, um exemplo básico aí, né? Se eu pego e vou fabricar esse medicamento aqui, isso aqui é um colírio, né? Um colírio para lágrimas artificiais, então eu vou fabricar isso. Aqui tem vários produtos dentro, né? Um produto, claro, é o líquido que está lá dentro, que é o remédio, o outro é a embalagem. Antigamente, o imposto era cobrado sobre a venda do produto como um todo. Só que quando o cara vendia a embalagem, também era cobrado imposto sobre a venda dele. Então, como se fossem coisas separadas. E no valor agregado, não. O cara produziu a embalagem, pagou o imposto dele. Você compra essa embalagem e adiciona o seu produto lá dentro, né? Então, você vai vender mais caro do que era o da embalagem, né? Então, só que você vai pagar imposto somente sobre aquele valor que você agregou. Digamos que essa embalagem tivesse custado aí R$10 e você colocou mais R$15, que é o medicamento dele. Vai ser vendido por R$25. Você não vai pagar sobre 25, você tem que pagar sobre o que você agregou, que são os 15. Porque o fabricante da embalagem já pagou sobre os 10. Então essa é a base desse imposto, tá? Do IVA. Não está claro ainda, mas a gente deve estar aqui em torno de 25%, que vai ser o maior imposto dos países que adotam esse tipo de sistema, é o maior imposto do mundo. O Brasil já é recordista nisso, recordista em pagar juros, recordista em imposto alto, então a gente agora vai estar, pelo menos, facilitando a nossa vida, né? Porque imposto a gente já paga muito, muito imposto há muito tempo. Os principais pontos, então, tá? Primeiro, a criação do IVA. Esse IVA, ele vai ser feito da seguinte forma. A gente tem esses 5 impostos que você já deve ter ouvido falar, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, todos esses caras aqui, né, vão virar o IVA. Né? Vão ter 2 tipos, que é o IVA, né, que é o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Então, um é federal e os outros 2 são municipais e estaduais. Nós, né, iremos então pagar em cima desses valores, vai ainda ter leis complementares explicando, porém a gente vai ter um período de transição, para que a gente vai diminuindo a carga paga desses impostos e aumentando a do IVA. Então isso também vai ser bom para poder ajustar as empresas. Hoje, quem conhece a estrutura de uma empresa sabe que um setor de contabilidade é gigantesco, é muita gente fazendo trabalho, né, para poder deixar tudo certo, para poder prestar as contas aí com o governo. E como eu falei, muitas vezes não consegue. Outra história vai ser aqui do cashback. Foi discutido muito sobre o cashback, né, que seria uma forma de populações mais pobres ou categorias específicas receberem de volta o imposto pago. A cesta básica, ela ficou que ela vai ser isenta de tributos, ainda falta uma lei complementar determinando quais são esses produtos, e a possibilidade futura de ter esse cashback numa cesta básica estendida ou alguns produtos específicos. Então isso também a gente ainda vai ver aí, né, desdobramentos. Vejam, o Congresso e o Senado, eles votaram a base
e deixar essas discussões mais para frente, que foi até interessante, que se ficasse nessas discussões, a gente nunca chegaria ao fim, né, dessas votações, tá? Isenções, também estão previstas isenções, né? Estão previstas que terão leis complementares para ter essas isenções, mas muita coisa já tinha, né? Serviço de transporte, dispositivo médico, medicamentos, enfim, tem um monte de coisas aqui, né, que já estão elencadas como possíveis, mas ainda não está certo. Veja que teremos todo um momento de transição entre o imposto atual e esses novos impostos. Então, não vai ser de um dia para o outro que a gente vai ver isso acontecer, não, tá? Esse aqui para mim é o ponto que mais pega, né? Mas pega do lado bom, tá? Maior eficiência e fim das distorções. O imposto mais claro de ser cobrado, o imposto mais claro de ser observado, também é mais fácil de ser pago. Hoje, o empresário nem sabe o que está pagando. Chega um monte de conta que ele não sabe o que é, um monte de boleto, um monte de cobrança, ele nem consegue entender o que está pagando. Então, a ideia, e por isso que é usado no mundo inteiro, todos os grandes países do mundo utilizam esse modelo do IVA, justamente para poder facilitar. Então, fica mais claro o que cada um está pagando. Você vai saber melhor o que e para quem, né, que você está pagando, então fica mais fácil cobrar. O problema é que o brasileiro não gosta muito de cobrar, né, dos políticos, que seja usado com eficiência, que seja usado da forma correta, né? Então a gente deveria fazer isso. E para mim o que mais pega esse cara aqui, o imposto do pecado, não pelo imposto em si, né, que a ideia dele até que não é tão ruim, não. É pegar produtos que façam mal à saúde, por exemplo, refrigerante, tem muito açúcar. A gente sabe que lá na frente isso acaba pesando aí para o sistema de saúde, então a ideia seria tributar maior, mais caro, para desestimular o consumo e aumentar a arrecadação desses produtos. O porém é que é isso aqui, ó. Bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. É muito vago esse tipo de coisa aqui, né? Então são leis complementares. A gente já viu vários estudos médicos condenando, por exemplo, o ovo já foi condenado por muito tempo como se fosse um alimento que fizesse muito mal à saúde. E hoje a gente sabe que é justamente o contrário. Então poderiam taxar mais o ovo por conta de algum estudo mal feito, prejudicial ao meio ambiente. O que é? Então, se não tiver essas leis complementares muito bem feitas, muito bem escritas, a gente vai sim poder ver, né, alguns excessos, algumas exceções não muito agradáveis, tá? Então vamos ficar de olho nisso daqui. Como eu disse, vai ser ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo que vai ser votado, que vai ser regulamentado. Então muita coisa é votada na madrugada, aquilo que a gente ninguém percebe. Então vamos ficar de olho aí, cobre o seu deputado para que ele fique atento às suas necessidades e vote de acordo com aquilo que tem que ser feito, ok? Se você me assistiu até aqui, já sabe, hein? Dá o like aí no vídeo, se não é inscrito, se inscreva para que a gente possa estar sempre trazendo conteúdo de relevância aí para ti.